Gênesis capítulo 1. Versículo 1, queridos. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. No princípio, Deus criou céus e terra. Versículo 2. Era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriu a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso aí. Por enquanto, só esses dois. Veja bem, eu estava me preparando hoje. Na verdade, eu venho orando para esse culto desde ontem, né? E, olhando para esse versículo, nós estamos olhando aqui um ambiente que é onde Deus fala, no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e terra. Nós vamos ver no versículo 2 que alguma coisa aconteceu. 3 coisas: sem forma, vazio e trevas. Fala assim comigo, 3 coisas: sem forma, vazio e trevas. Então você veja que o Deus que eu e você servimos é um Deus que também tem um recomeço no meio do caos. Vou falar de novo. O Deus que eu e você servimos é um Deus que tem recomeço no meio do caos. E aqui nós estamos assistindo, nós estamos aqui lendo, começando a ter a revelação do Espírito, que de fato um caos aconteceu. Alguma coisa aconteceu, que é quando o autor de Gênesis fala que a terra era sem forma, e essa palavra sem forma, ela significa informe. Ela significa também, tem um significado como confusão, irrealidade. Também tem como significado nada. Um espaço vazio. Lugar de caos e também um deserto. Então essa palavra forma. É caos, é deserto, informe e confusão. Fala assim comigo, confusão. Então quando você vê aqui, a terra estava sem forma, ou seja, estava uma confusão. Depois nós vamos ler que aqui começa o trabalhar de Deus. O Deus que nós servimos, Ele é especialista em trabalhar no meio da confusão. Fala comigo assim, o Deus que eu sirvo, Ele é especialista em trabalhar no meio da confusão. E a terra, amados, estava um caos, uma bagunça. A impressão que nós temos aqui é que estava tudo no seu lugar. A impressão que se dá aqui nesses 2 versículos, de um para o outro, do 1 para o 2, é que estava tudo correndo muito bem. Mas de repente alguma coisa veio, bum, houve um problema. Se nós servimos um Deus que trabalha no meio do caos, de algo sem forma, que é uma confusão, nós temos um texto na Bíblia que fala em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, a Bíblia fala, porque Deus não é Deus de confusão. Fala assim comigo, o meu Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Você pode dizer mais uma vez, o meu Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. E essa palavra confusão é instabilidade. É uma coisa que podemos chamar também, no dicionário de Strong, uma desordem, um distúrbio. É alguma coisa perdeu-se o controle. Saiu das minhas mãos. Eu não tenho mais o que fazer.
Se Deus é o Deus que age no meio de uma confusão, e aonde houver confusão, Deus vai estabelecer ordem. Só glória a Deus. Se Deus não é um Deus de confusão, Ele age também no meio da confusão, e aonde tiver uma confusão, uma desordem, então Deus vai estabelecer ordem. Fala assim comigo, Deus vai estabelecer ordem. E se tudo está fora do lugar, você vai começar aqui a ler os versículos posteriores, que Deus já tem um padrão para aquilo que está fora do lugar. Ô glória, vou falar de novo. Deus já tem um padrão para aquilo que está fora do lugar. Muitas vezes eu e você não sabemos como fazer para aquilo que está fora do lugar, como fazer. Mas se o Senhor é o Deus que age no meio da confusão, no meio do caos, no meio daquilo que está sem forma, que está vazio, fora do padrão, mas Deus já tem um padrão. E se Deus tem um padrão naquilo que está bagunçado da minha vida, então, se tem uma bagunça na tua família, Deus já tem um padrão para colocar tudo no lugar. Quem tem glória aí? Então veja, se o Deus que nós servimos é um Deus que age na confusão, Ele vai estabelecer ordem na tua vida, onde está fora do lugar. Fala assim, eu creio. Tem hora, vamos aqui contar um pouco, vamos conversar aqui nós aqui. Tem hora que nós nos sentimos que estamos no meio de uma confusão da nossa vida. Não que nos envolvemos em uma encrenca, mas tudo está vindo tão bem, mas de repente, do nada, bum! Alguma coisa tirou do lugar, né, pastor Mário? Aí você fala, meu Deus, e agora? Eu não sei o que fazer, está tudo fora do controle, então está fora do seu padrão. Aquilo que você estava acostumado. Então, aonde está fora do padrão, que nós vamos ver a partir do versículo 2, é onde Deus começa a agir. É onde Deus começa a estabelecer a sua ordem. E Deus vai dar um recomeço naquilo que está vazio. Muitos no meio do caos da sua vida, um dia estava tudo tranquilo, mas de repente enfrentou um caos. Algum momento sem forma, vazio ou trevas. Muitos, às vezes, no meio deste caos, desta bagunça, ele sai, ele abandona, ele não sabe para onde ir, então ele vai e toma uma decisão errada. Nós vamos ver aqui que Deus é o Deus que quando Ele começa a falar a partir do versículo 3, a primeira coisa que Deus vai dizer, haja luz. Então você vai ver que Deus vai começar a trabalhar naquele vazio, naquele caos. Aquilo que era invisível passa a se tornar visível. Vou falar de novo. Deus, Ele olha para aquilo que não existe e Ele começa a liberar a sua palavra e passa o quê? A existir. Fala assim comigo, aquilo que não existia, através da palavra, começa a existir. Fale bem alto comigo assim, o Deus que eu sirvo, Ele traz à existência aquilo que não existe, mais para a minha vida. Romanos capítulo 4, versículo 17 diz, conforme aparece nas Escrituras, Romanos 4, 17, eu o fiz pai de muitas nações. Isto aconteceu porque Abraão creu que Deus traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Deus cria coisas novas do nada. Ou Deus chama a existência aquilo que não existe. Quando nós olhamos para uma situação da nossa vida, nós encontramos o quê? Sem forma, vazio e trevas. Começamos a olhar para aquilo e começar o desespero que é entrar no nosso coração. Olhamos para aquilo que está sem forma, está indefinido. Indefinido. Vazio. Aquilo que era cheio, hoje está incompleto. Aquilo que não tinha trevas, hoje está escuro.
Ou seja, quando eu e você, quando eu levanto de madrugada para orar, eu não acendo a luz nenhuma da casa, nem do quarto. Então, eu vou na fé. Eu já cheguei da cara já na parede. Mas eu dei glória a Deus. Mas é interessante, quando nós andamos no escuro, nós estamos como? Sem direção. Então nós vamos ver aqui, a terceira situação é uma terra que um dia tem forma, passa a não ter, ela passa a ser incompleta, ela passa a ser vazia, agora escura, sem direção. E tem hora que você fala, meu Deus, parece que eu estou andando no escuro, eu não estou vendo nada, eu não sei para onde ir. O que eu disse para você o tema dessa mensagem? Que Deus, Ele age no meio do caos. Deus age no meio da bagunça. Deus, Ele age no meio daquilo que para mim e você não tem como fazer. Agora nós vamos ver aqui que Deus começa a falar através de quem? O Espírito de Deus estava no meio do caos. Fala assim comigo, o Espírito de Deus estava ali no meio do caos. Aquele momento que estava sem forma, vazio, escuro. Antes de tudo, quem estava ali? O Espírito de Deus. Você está sem direção, você está vendo a tua vida toda sem forma, não sabe o que fazer, está tudo incompleto, você não sabe para onde ir, mas olha, quem está perto de você? Fale comigo, o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes, quando nós levantamos pela manhã, oramos, falamos com Deus, mas muitas vezes estamos nesse escuro. O que eu vou fazer? Tenho que tomar uma decisão. Não sei para onde ir, não sei para onde correr. Mas veja quem estava no meio daquele caos: o Espírito Santo. Você não está sozinho. Deixa eu te dar uma boa notícia. Você não está sozinho. Fala assim comigo, eu não estou sozinho. Só que às vezes essas fases que estamos vivendo, esta fase que eu estou mostrando para você, que são estas três, nós ficamos sem direção, mas nós não estamos só. E qual é a palavra que eu e você carregamos quando estamos sem forma, vazio e no escuro? Tem pessoas que sentam no culto, ouvem a palavra, dá glória a Deus, aleluia, mas muitas vezes sai daqui e continua-se vazio. Ele continua incompleto. Porque a palavra foi liberada de quem? Do Senhor. E muitas vezes o que falta em mim e você é o quê? Palavra. Fala comigo, palavra. E muitas vezes não é o que falamos quando estamos no meio do caos. Não sai nada. Falamos o que não devia. Você pode ter já lido aqui esse versículo, mas você nunca prestou atenção. Só que quando começou a trazer ordem no meio do caos, é quando Deus começa a falar. Deus fala no meio do caos. Fala assim comigo, Deus fala no meio do caos. Só que aqui você vai ver a sequência que Deus vai falando. Aquilo que Deus falou no primeiro, no segundo, Ele não repete o que Ele falou no primeiro. Deus fala no primeiro dia a criação, Ele fala, haja luz, depois Ele não repete de novo. Deus continua falando, até chegar na criação do homem. Então tem coisas que eu e você, no meio do caos, não precisamos ficar repetindo todo dia o que está acontecendo. Você já falou, Deus já ouviu, agora descansa no Senhor. Você vai ver que Deus continua falando, mas não a mesma coisa. Fala assim comigo, eu não tenho que ficar. Fala assim comigo, eu não tenho que ficar falando todo dia a mesma coisa. O meio de Deus trabalhar é falando. Fala assim comigo, no meio do caos, o meio de Deus trabalhar é falando. Fala assim comigo, falando. Ô mídia, coloca para mim Hebreus capítulo 11 para o povo ver aí. Hebreus capítulo 11. Abra comigo, por favor, vocês. Hebreus 11, versículo 3.
Hebreus 11, verso 3. Anotei aí? Ah, tem. Isso aqui não tinha. Hebreus, ela fez assim com a cabeça, falou assim, não tem aí? Amém. Hebreus 11, 3. O que está escrito aí? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Deus falou primeiro. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que foi feito, aquilo que se vê, não foi feito daquilo que vê. Não tinha nada. Mas Deus falou. Deus primeiro, Ele fala. Deus está te avisando de algo aqui. Está um caos, mas eu estou liberando uma palavra nesse caos. Eu vou colocar ordem aonde está um caos na tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Fala assim comigo, eu creio. E para que eu possa entender e receber fé, veja só, quando eu tenho fé, a fé produz entendimento. Fala assim comigo, fé produz entendimento. Antes de Deus criar, ao falar, Deus fazer, primeiro Ele falou. Deus e a sabedoria do Senhor juntos liberaram a palavra e tudo começou o quê? A acontecer. Muitos vêm no culto, recebem a palavra, ficam empolgados, mas depois ficam vazios de novo. Deus não trabalha na empolgação. Deus quer que você compreenda o que Ele está falando com você. Fé é compreender o que Deus está falando. E o que Deus está falando comigo? Eu trabalho no meio do caos. Eu coloco ordem no meio do caos. Você não sabe o que fazer. Então Deus está dizendo, eu já tenho uma palavra para isso na tua vida. Aquilo que tinha forma passou a não ter, eu vou colocar ordem a partir de hoje. Muitas coisas nós não conseguimos. Agora você veja aqui que a Isaías 55, se você quiser abrir, versículo 11. Isaías 55, 11. Isaías 55, 11. Isaías 55, versículo 11 é assim: assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Na Bíblia NTLH diz assim, assim também a ordem que dou não volta sem ter feito o que eu quero. Ela cumpre tudo que eu mando. Veja só, a palavra, fala assim comigo, a palavra. Deus foi liberando a palavra. Primeira coisa que aconteceu, fala assim comigo, Deus foi colocando ordem. Qual é a palavra que eu tenho quando está tudo fora do lugar? Então você veja, primeira coisa, Deus começou a falar, aquilo que era um caos, começou a ter ordem. E depois daquilo que era vazio, começou o quê? Preencher. Primeiro ordem, depois daquilo que estava vazio, começou a preencher. Aquilo que não existia, passou a existir. Pelo quê? Pela palavra. Quando eu vejo o caos, o que eu falo? Veja só que a primeira etapa na criação, o que foi? Deus organizou tudo, pôs tudo em ordem. Fala assim comigo, primeira etapa da minha vida, Deus vai colocar tudo em ordem. Dá para você falar de novo? Tudo em ordem. Tem glória a Deus na igreja aí? Você pode aplaudir o Senhor? Deus começou a organizar e começa a colocar em ordem por todas as coisas. Você vai ver Deus fazendo na criação as etapas. Depois Deus preencheu com árvores, com peixes, animal.
Aí depois você vai ver na terceira etapa, é o homem. No 28, Deus abençoou o homem. Deus põe vida. Então veja, fala assim comigo, eu já nasci abençoado. Fale de novo, eu já nasci abençoado. Então primeiro Deus ele coloca a ordem, depois ele preenche, depois ele edifica. Levante a sua mão e fala assim, primeiro Deus coloca a ordem. Depois ele preenche aonde está vazio. Depois ele edifica. Meu Deus. Muitas vezes queremos que o Senhor faça aquilo que da forma que eu quero, mas você veja como é que o nosso Deus é um Deus organizado. Você veja que nós encontramos no versículo 1 e versículo 2, uma terra sem forma, vazio e em trevas. Sem forma, caos, bagunça. E quando Deus ele começa a falar, eu vou colocar ordem em tudo isso hoje. Para de perder noite de sono. Para de falar que Deus não está te assistindo. Porque no meio do caos o Espírito Santo estava lá. No momento que você está vendo trevas, ou seja, não tem nenhum sinal, não tem nenhuma direção, não tem nenhuma luz no fundo do túnel, não tem nenhuma resposta, nenhuma porta abre, mas olha quem está lá. Se alguma coisa saiu fora do lugar, saiu fora do trilho, saiu fora do eixo, Deus está dizendo assim, primeira coisa que eu vou fazer na sua vida, você entrou aqui, pode ser a primeira vez, eu vou fazer com a minha palavra, passar a existir aquilo que não existia mais na tua vida, eu vou colocar ordem na tua vida. Fala assim comigo, Deus vai colocar ordem em tudo. Olha para o seu irmão, fala assim, irmão, o que está fora do lugar da sua vida? Fala assim para ele, é a sua casa, as suas finanças. Fica tranquilo, fala para ele assim, fica tranquilo, que Deus está liberando uma palavra hoje, que aonde está vazio, Deus vai preencher esta noite. Tem glória a Deus aí na igreja? Aleluia. Escute. Muitas vezes nós olhamos para esses dois versículos que nós lemos aqui. O que Deus tem para a minha vida? O que Deus tem para mim? Dois versículos, o que vai acontecer? Deus já está dizendo. Eu não preciso ficar fazendo rodeios aqui, falando disso ou daquilo, mas simplesmente olhar para o que está escrito aqui. Uma das coisas que eu mais ouço é, apóstolo, minha vida um dia estava tudo tranquilo. Se eu pudesse voltar atrás e resolver aquilo que um dia aconteceu e hoje está um caos. Quando nós não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir, é aqui que nós passamos a entender esta criação, o início de tudo. Ou seja, aqui é um recomeço, gente. Fala comigo assim, recomeço. E recomeço para muitos não é uma coisa muito legal. Vai ter que exigir de mim e você muita fé. Porque você começar algo é muito fácil. Ou seja, não é tão difícil. Mas recomeçar algo que já estava pronto. Algo que um dia tudo caminhava. E de repente, pum! Não foi você. Alguma coisa causou tudo isso. Lembra Ezequiel 37, pastores? O que nós encontramos em Ezequiel 37, a partir do versículo 1? Um vale de ossos secos. O que Ezequiel fala para o Senhor, mas a sua palavra, sobre a sua palavra. Ele profetizou sobre a palavra do Senhor naquele vale, que estava o quê? Uma bagunça. No meio do caos, a palavra de Deus é liberada. E cada osso voltou ao seu osso. O diabo, ele quer colocar osso em lugar de outro osso. Ele quer bagunçar, mas Deus não. Ele coloca o osso no lugar do osso certo. Ezequiel sabia que ele mesmo
Ele olhava para aquela situação naquele vale e ele falava assim: não tem o que fazer. Mas o Senhor tem poder. A tua palavra. E sobre a palavra do Senhor ele começou a profetizar. Começou aquele movimento no vale. E aqueles ossos começaram a voltar todo o seu lugar. Escuta aqui, meu querido. O inimigo entrou na sua casa, fez uma bagunça. O inimigo entrou no teu casamento, colocou tudo fora do lugar. O inimigo trouxe uma desordem na tua vida. Mas se eu estou liberando aqui desse altar uma palavra que vem do Senhor, e Deus está dizendo: a terra pode estar sem forma, vazio e em trevas, mas o Espírito Santo nunca deixou você sozinho. Nunca deixou. O diabo pode ter causado um estrago na tua vida, mas pela palavra tudo começou a ter ordem. Fala assim comigo, Deus, libera esta palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Para você guardar, e aqui eu termino. Fala assim comigo. Primeiro, Deus colocou em ordem todas as coisas. Então fale comigo assim, primeira coisa que começa agora na minha vida. Deus começa a colocar ordem. Fala assim, segundo, aonde estava vazio, o Senhor preencheu. E aonde estava em trevas, o Senhor disse: haja luz. Haja luz. Eu sinto Deus aqui. Aonde eu não enxergava, Deus está dizendo: haja. Fique de pé.